Olá, meu nome é Paulo Roberto Vengatiner Júnior e, junto com Vitor Ferreira Bindo e Natália Piedemonte Antoniazzi, desenvolvemos a análise multivariada de não paramétrica de perfil psicológico de ingressantes no curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da USP. Esse estudo foi dirigido e coordenado pelo professor Guilherme Lenz, titular lá da Escola Politécnica de São Paulo. Esse estudo foi motivado pelos desafios para a formação de novos engenheiros, onde observamos que o perfil de engenheiro que o mercado atualmente necessita é distinto, por exemplo, de engenheiros que foram formados há 10, 20, 30 anos atrás. Então, necessariamente, a matriz curricular deverá sofrer interferência ou em modificações a fim de proporcionar ao mercado profissionais mais adequados à realidade. E também a questão da diretriz curricular nacional para os cursos de engenharia, que foi atualizada em 2019, prevê a questão da aprendizagem ativa para com esses alunos. Ou seja, formas de se ensinar coisas dentro das instituições de ensino superior devem ser repensadas e melhor adequadas ao tipo característico do aluno que está ali em sala de aula. Então, necessitamos caracterizar quem são esses alunos que ingressaram no curso de engenharia. Para isso, temos a pesquisa socioeconômica da FUVEST, porém lá não é possível obter informações de ordem características, de ordem psicológicas, quanto à forma de aprendizagem dessas pessoas. Outra forma, então, seria a aplicação de um teste psicológico para com esses alunos. Então, na escola do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da USP, passou-se então a aplicar o teste psicológico MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, que é muito utilizado internacionalmente em várias escolas de ensino superior fora do Brasil. E esse método está baseado nos conceitos de tipos psicológicos defendidos por Carl Jung. É, o processo, a metodologia está baseada em dicotomias psicológicas, onde, por exemplo, nós temos como uma dicotomia a introversão e a extroversão, que é a forma que a pessoa prefere interagir com o mundo, e também a forma que essa pessoa processa as informações que ela coleta do mundo. Ou seja, é como se a pessoa tem a questão da percepção preponderante ou a questão de julgar as coisas que ela nota no mundo para entender o contexto de mundo em seu entorno. E essas questões da percepção e julgamento são divididas em sensação e intuição para percepção e para julgamento a questão do pensamento e sentimento. Então, essas características formatarão a forma, o perfil psicológico mediante essa metodologia utilizada. Então, configuraremos aqui 16 tipos psicológicos distintos, onde esses tipos psicológicos indicarão uma forma dominante que esse indivíduo tem de interagir com o mundo. Notem que existem não somente essa forma dominante, mas também uma forma auxiliar, uma forma terciária e uma forma quaternária. Contudo, a mais optada, a que o indivíduo mais vai escolher, é a função dominante. Aqui eu destaquei dois tipos psicológicos que foram muito recorrentes dentro do nosso pesquisa, que é o ISTJ, onde sua função dominante é introversão e sensação, e ESTJ, que é extroversão e pensamento. Esse teste é aplicado através de questionário, onde 70 perguntas são aplicadas e somente duas respostas são possíveis ao indivíduo. Ele vai optar por essas respostas e, ao final do teste, é somada as respostas obtidas e caracterização por maioria o tipo psicológico característico do indivíduo.
Então, por exemplo, esse gráfico que eu demonstro aí para vocês, o indivíduo escolheu mais por questões que indicam que ele é introvertido, que ele tem a intuição como modo dele perceber o mundo, que ele pensa muito, processa muito, pensa a respeito do que ocorre no mundo e julga essas coisas. Portanto, ele é caracterizado como INTJ. A metodologia para aplicação disso foi, ao início do curso, alunos ingressantes receberam o questionário e responderam. Esse questionário foi aplicado entre 2017 e 2021 e totalizaram 252 pesquisas. Dentre essas pesquisas, fizemos a tabulação disso e encontramos um tipo psicológico característico por ano desse curso. Notem que, ao decorrer dos anos, os tipos psicológicos apresentaram-se muito semelhantes. Mesmo 2017, que tem uma curva um pouco distinta das demais, também apresenta sua mancha diária ali muito próxima às demais. Isso impôs para nós, então, a questão de entender se existe uma recorrência desses perfis psicológicos à medida que passam os anos. Para isso, então, nós fizemos o uso da estatística descritiva para fazer essa análise. Como primeira ferramenta para a preparação desses dados para análise estatística, utilizamos o teste de normalidade Shapiro-Wilk, onde verificamos que em vários desses dados não existe uma distribuição normal dos dados. Tá? Então, em seguida, fizemos o teste de homogeneidade de variância Fligner-Kinner, onde aqui sim obtivemos a hipótese nula, que a amostra apresenta a homogeneidade da variância. Na sequência, colocamos então os dados sob constatação de anomalias ou outliers. Essas anomalias ou outliers nada mais são do que perfis que se destacam muito em relação aos outros, que apresentam uma incidência muito maior em relação às outras, distribuídas em curvas normais. Dessa forma, verificamos que a grande maioria das recorrências de anomalias está ligada ao perfil ESTJ e ao perfil ISTJ, que realmente são maiorias dentro dos alunos ingressantes do PMT dentre esses anos avaliados. Diante de todas essas condições e o fato dos dados serem de origem de dicotomias, se faz necessário o uso de um método estatístico não paramétrico, ou seja, usamos Kruskal-Wallis, onde em sua condição nula prevê que não há diferenças entre os dados analisados. Esses dados submetidos então a Kruskal-Wallis indicaram que realmente a condição nula foi atendida, que não há diferenças entre os dados analisados. Então aqui nós encontramos que existe sim uma relação entre os dados observados durante os anos. Então, passando isso para a questão da aprendizagem do aluno. Os tipos psicológicos relacionados à aprendizagem são ST, NT, NF e SF. Nota que 72,1% dos alunos respondentes estão dentro de ST e NT. E existe uma minoria, que são NF e SF, que estão indicados aí também. Então, a forma de aprendizagem deve ser considerada pelo docente para com os alunos que estão ali recebendo as suas instruções. Então, quanto à aprendizagem ativa, nós temos várias técnicas que podem ser aplicadas, desde mais simples a mais complexas. Para nossos alunos lá da Escola Politécnica de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, nós consideramos que momentos de reflexão, onde os alunos refletem a respeito do assunto tratado em aula. Avaliação entre grupos, onde alunos de grupos distintos avaliam o trabalho realizado pelo outro grupo que está na sala de aula. Estudos de caso,
Uso de tecnologias aplicáveis em sala de aula, ou seja, o uso de recursos como Arduino, que podem coletar informações e serem analisados pelos alunos. Aprendizado investigativo e aprendizado experiencial são técnicas importantes para nossos alunos. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outras informações.